Olá, eu sou o professor Tarcísio e mais uma vez estamos juntos. A gente continua hoje a resolver problemas propostos pelo Enem a respeito de frações. O convite da aula de hoje é ir um pouco além, pegar as definições mais básicas de frações, porque na aula passada nós resolvemos problemas com adição, subtração, ainda não visualizamos a multiplicação, mas no último problema que eu deixei proposto, tinha a proposta de divisão, tinha a operação da divisão. Hoje, continuaremos na resolução de questões, continuaremos observando como o Enem trabalha com a ideia de fração, relacionando com a parte de um todo e às vezes sobressaindo esse conceito. Já vou de cara te propor a primeira questão reservada no nosso material. Questão número 1, preparada especialmente para nós do nosso curso. Olha só, um projeto de asfaltamento entre 3 cidades, a cidade de Santo Antônio, São Francisco e Santo Expedito, se encontra abaixo representado com distâncias em quilômetros. E aí ele vem para a chave de comando da questão. A distância entre São Francisco e Santo Expedito é... Professor, se você estava falando de fração, por que não aparece nenhuma proposta de fração nessa questão? É porque nós vamos visualizar a fração como uma segunda modalidade, com um segundo perfil, que é exatamente a ideia de número decimal. Fazemos uma pausa na questão para vir para a ideia dos números decimais. Preciso lembrar a ti que um próprio número fracionário ele pode ser representado de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, se nós temos o número 0,7, nós normalmente lemos esse número dessa maneira. 0,7, o nome oficial dele é 7 décimos. E por que 7 décimos? Porque ele tem uma casa decimal. Ou seja, é uma outra maneira de representar a fração 7 sobre 10. Ok? Se eu tenho por acaso um número decimal 0,07, é uma outra maneira de representação da fração 7 centésimos, porque eu tenho 2 casas decimais. E é um valor que é 100 vezes maior do que a unidade, ok? Da mesma maneira, se eu tiver 0,007, eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Portanto, eu tenho 7 milésimos. Pessoal, eu quero que vocês percebam no encontro de hoje, antes da resolução da questão, o quanto a ideia de fração ela é relacionada com a proposta dos números decimais. Nós trabalhamos com o sistema numérico decimal. Nós trabalhamos com uma base decimal, e decimal por causa da nossa quantidade de dedos, por causa da nossa possibilidade de contar. Então, a partir daí, nós já conhecemos a proposta da unidade, das dezenas, das centenas e todas as ordens que vêm para cá. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Só que nós temos que entender que nós temos aquela parte fracionária, aquela parte decimal, que vai separar, olha só, os guerreiros dos aprendizes, vai separar essa parte inteira da partezinha quebrada, da partezinha que é originada a partir de certas divisões. Se eu divido a unidade em 10 partes, eu vou ter os décimos. Se eu divido a unidade em 100 partes, eu vou ter os centésimos. Se eu divido a unidade em 1000 partes, eu vou ter os milésimos. Professor, e depois deles, que são os mais usados, aparecem outras microunidades? Aparecem. Como, por exemplo, os décimos de milésimos, os centésimos de milésimos, os milésimos de milésimos e assim por diante. Então, quando eu chego para vocês e proponho o número 3,574, eu posso visualizar esse valor de várias maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que esse número vai ser 3 unidades e 574 milésimos. Por quê? Porque na hora que jogamos nessa tabela, perceba,
O que está antes da vírgula vai para o lado esquerdo. O que está depois da vírgula vai para o lado direito. Então, ficaria 3 unidades, 574 milésimos. Eu também posso tratar esse número de outra maneira. Eu posso pensar que ele vai ser 357 centésimos e 4 milésimos. Posso pensar assim. Eu posso tratar esse número como 35 décimos e 74 milésimos. Como eu posso tratar ele de maneira bem objetiva, como 3.574 milésimos. São muitas maneiras, são muitas derivações para o mesmo número, mas que todas essas maneiras partem de uma proposta, a proposta da fração, a proposta da divisão. E a partir daí voltamos à questão. Olha só, na questão você tem o valor da distância de Santo Antônio a São Francisco, que é de 6,95 quilômetros. Você tem ainda a distância de Santo Antônio a São Expedito, que é de 9,1 quilômetros. Só que ele quer saber a distância de São Francisco a Santo Expedito. Não é difícil você perceber que o que vai ser feita é uma subtração. Porque se tu tens o valor do todo aqui, que é 9,1, e tens o valor de uma parte, que é 6,95, esse pedaço que é solicitado pela questão é o resultado da subtração entre os valores iniciais. Portanto, o que eu vou estar montando é essa operação, 9,1 menos 6,95. Lembrando que ao tratar com números decimais, na hora da adição e da subtração, eu tenho que respeitar a ordem que cada valor faz parte. Ou seja, a vírgula tem que estar sempre abaixo da vírgula. E a partir daí, meus queridos, se eu ponho zero para completar, para ficar mais fácil a minha operação, eu posso usar a técnica que me for mais viável. Se eu preferir usar aquela de pedir emprestado, eu faço. Se eu preferir usar aquela de completamento, eu faço. Então, eu vou usar completando aqui embaixo. Por exemplo, 5 para 10 vai dar 5, tá certo? Eu devolvo um aqui embaixo, ficam 10 para 11, que vai dar 1. E eu devolvo um aqui embaixo, ficam 7 para 9, que vai dar 2. Portanto, a distância entre essas duas cidades é de 2,15 quilômetros. Lembrando que você pode usar a técnica que preferir para a subtração. E voltando à questão, a resposta correta vai ser marcada pela letra E. 2,15 quilômetros vai ser a diferença dessas duas cidades, da quilometragem, da posição dessas duas cidades. Tem mais. Vamos perceber a presença de fração em números decimais em mais uma questão do nosso material. Dá uma olhada na questão que eu proponho para vocês agora. A questão número 3, ela diz o seguinte: Simone comprou 4 empadas a R$ 2,40 cada, 5 sucos a R$ 1,80 cada um. Pagou com a nota de R$ 20, quanto recebeu de troco. Já podemos aí trabalhar 3 das 4 operações: a adição, a subtração e a multiplicação. Porque primeiro, está falando que ela comprou 4 empadas. Cada empada custa R$ 2,40. Então, R$ 2,40 vezes 4. Note que na multiplicação você não precisa ter vírgula abaixo de vírgula. A questão da ordem ela vai ser muito subjetiva aí. Então, 0 vezes 4 vai dar 0. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9. Se eu tenho 2 casinhas decimais, eu mantenho 2 casinhas decimais. Portanto, nesse caso, pelas empadas, ela pagou R$ 9,60. Ele ainda está dizendo que ela comprou 5 sucos, cada suco R$ 1,80. Então, R$ 1,80 vezes 5, como é que eu vou fazer? Veja bem, 0 vezes 5 vai dar 0, 8 vezes 5 vai dar 40, sobe 4, 1 vezes 5 dá 5, com 4, 9. Logo, por esses 5 sucos, ela pagou R$ 9,00. Qual foi o total da conta da Simone? Ela pagou R$ 9,60 pelas empadas, R$ 9,00 pelos sucos. Lembrando do respeito à vírgula abaixo de vírgula, eu vou ter 0 mais 0 dá 0, 6 mais 0 vai dar 6 e 9 mais 9 vai dar 18. Portanto, a conta de Simone deu R$ 18,60.
mas ele não quer saber o valor final da conta dela. Ele está dizendo que pagou essa conta com uma nota de R$20. Então, qual foi o troco? É só fazer essa proposta inversa. R$20 menos os R$18,60, que foi o resultado da conta. E aqui eu vou ter, olha só, 0 menos 0 vai dar 0, 10 menos 6 vai dar 4, aqui eu tenho 10 menos 9, porque eu estou devolvendo, vai dar 1, e aqui devolvendo fica 2 para 2. Portanto, R$1,40 é o valor de troco que a Simone vai estar recebendo por essa situação. Logo, a resposta que nós vamos marcar é a letra B. Então, eu marco aqui e vocês também marcam no material de vocês. É muito interessante perceber a proposta da fração e ainda mais nesse formato de número decimal de maneira frequente no Enem. Claro que a gente está mesclando algumas questões que foram elaboradas pela equipe para o seu material e outras que de fato foram extraídas da nossa prova MOR, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos além. Tem mais questões para a gente se divertir, brincar com matemática. A próxima questão que eu proponho para vocês vai aparecer aí, olha só, é essa questão número 4, que está disponível também no seu material. Joãozinho economizou diariamente parte do seu lanche em moedas. Guardou 15 moedas de R$1, 22 moedas de 50 centavos, 32 moedas de 25 centavos, 25 moedas de 10 centavos e ainda guardou 10 moedas de 5 centavos. O total economizado por Joãozinho é uma proposta muito parecida com a da questão anterior. É uma multiplicação para que a gente reúna os fatores e a partir daí some e descubra qual é a quantidade que o Joãozinho economizou. Vamos passo a passo. Primeiramente, lembre, sempre que tiver a possibilidade e a certeza que o cálculo mental pode ser aplicado, use sem receio. Se você tem a certeza do resultado, então você pode usar o cálculo mental. Então vamos passo a passo. Primeiro, está dizendo que tem 15 moedas de R$1. Isso daqui a gente faz mentalmente, hein? 15 moedas, cada uma de R$1. Ele já guardou aqui, olha só, R$15. Sem dificuldade, hein? Vamos além. Disse que guardou também 22 moedas de 50 centavos. Perceba como eu vou fazer isso mentalmente. Se são 22 moedas de 50 centavos, a gente pode pensar o seguinte. Se nós transformássemos essas moedas em duplinhas, ou seja, R$1, é o mesmo que ter 11 moedas de R$1. Vê se você percebe isso. Para equilibrar o número, eu posso dividir esse por 2, fica 11, e multiplicar esse por 2, fica R$1. Que aí fica fácil de pensar mentalmente e você não tem que esquematizar, estruturar. Se eu tenho 22 de 50, são 11 de R$1. Portanto, isso daqui vai equivaler a R$11 formados por moedas de 50 centavos. Vamos além na leitura da questão. São 32 moedas de 25 centavos. Pensa bem, olha, eu vou tentar estruturar com vocês aqui também o cálculo mental. Professor, eu posso fazer a conta detalhada? Pode. Mas vamos aprender a pensar isso mentalmente? Olha só, a cada 4 moedas de 25 centavos eu tenho R$1. Então eu posso fazer um equilíbrio aí, ó. Se eu multiplico por 4 aqui, eu vou ter R$1. Já que eu multipliquei por 4, aqui eu divido por 4 para equilibrar. 32 dividido por 4 dá 8. Então, 32 moedas de 25 centavos é a mesma coisa que 8 moedas de R$1, que vai equivaler, olha só, a R$8. Vamos além, já fomos para as moedas de R$1, 50 centavos, 25 centavos, tem mais proposta para a gente. São 25 moedas de 10 centavos. Gente, 25 moedas de 10 centavos vai gerar para nós, que valor? Olha só, R$2,50. Tá? Quem tem aquele cofrinho guardado em casa sabe fazer isso de cor, sem esquematizar nada e vai acertar uma questão dessa no Enem fácil. Ainda tem mais moedas. Tem as moedas de 5 centavos. São 10 moedas de 5 centavos. 10 moedas de 5 centavos vai gerar para nós a fortuna de 50 centavos. Bom, se a gente juntar, for somar, é só lembrar de colocar número organizado de acordo com sua ordem. Ou seja,
vírgula abaixo de vírgula. Vamos estruturar? Eu tenho R$15, só vou pôr as casas decimais por causa dos outros que já tem casas decimais, R$11, R$8, R$2,50 e 50 centavos. Professor, eu estou fazendo aqui de casa, da sala, enfim, eu estou fazendo essa conta mentalmente e no instante saiu a resposta. Ótimo! Se tu tens a capacidade de resolver esse problema mentalmente, que coisa boa! Mas eu preciso estruturar para confirmar essa tua resposta. Então, 0, 0, 0, 0, 0, somando todos esses zeros, vai dar 0. 0 mais 0 mais 0 mais 5 vai dar 10. Vai subir 1. 1 mais 5, 6. Mais 1, 7. Mais 8, 15. Mais 2, 17. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Portanto, olha só, depois dessa luta de checar o cofre de Joãozinho, dele se preparar para quase levar para o banco, a gente vai lá na resposta e sinaliza que a fortuna arrecadada por Joãozinho com seu esquema monetário foi de R$37. Fácil demais, hein, gente? É só esquematizar, usar quando possível o cálculo mental e meter bronca. Vamos além? Tem mais uma que eu separei para vocês. O bom desse conteúdo é esse leque de possibilidades para a gente resolver várias questões. Olha só, a questão que eu separei para vocês foi essa daqui. Questão número 7, também presente no teu material. O preço de uma corrida de táxi é formado de uma parte variável e outra fixa, chamada de bandeirada. Em certa cidade, a bandeirada custa R$ 9,60 e o preço por quilômetro percorrido é de R$ 13,48. Se um cliente pagou por uma corrida R$ 51,36, a distância percorrida foi D. Primeiro vamos formatar a ideia. Claro, pessoal, é uma fortuna que tem. É uma fortuna de fato. Mas a gente precisa fazer essa estrutura, tá? Ou então optar por um ônibus e um outro transporte. Vamos pelo táxi nesse caso. Observa que nós temos um valor fixo, a bandeirada. E a bandeirada ela é de R$ 9,60. Depois eu tenho que somar, veja bem, R$ 13,48 por quilômetro. Então é R$ 13,48 vezes a quantidade de quilômetros, que eu não sei quanto é. Eu posso pensar que isso é uma equação? Claro que é uma equação. Mas se eu tenho dificuldade em imaginar como equação, eu posso pensar de maneira aritmética? Claro que pode. Porque ele já está dando que o valor final da conta vai dar R$ 51,36. Eu vou resolver com vocês sem pensar nos conceitos básicos de equação. A gente vai pensar assim. Se o resultado deu 51,36, eu quero descobrir a quantidade de quilômetros, eu primeiro posso pensar em retirar a taxa fixa. Então, se eram 51,36 e eu retiro aquela taxa fixa da bandeirada, que é de R$ 9,60, olha o resultado da subtração. 6 menos 0 dá 6, 13 menos 6 dá 7, 10 para 11 vai dar 1 e 1 para 5 dá 4. Ou seja, 41,76 foram de acordo com os quilômetros rodados. Já que cada quilômetro vale 3,48, eu vou estar dividindo 41,76 por 3,48. Essa divisão, deixa eu te dar uma dica, aliás, duas dicas bem breves. Quando você tem divisão de números decimais, o conselho que eu costumo dar para os meus alunos, inclusive vocês que passam a ser nossos alunos, é se livrar dessas casinhas decimais, mas se livrar com um certo critério. Eu posso, por exemplo, avançar 2 casas decimais nesse número, mas ao mesmo tempo que eu avanço 2 casas nesse número, eu tenho que avançar 2 casas no outro número também. Uma outra dica é, para facilitar a tua conta, tu pode simplificar os 2 números, por 2, por 4, por aquele valor que é mais viável. Então, esse é teu desafio final. A gente vai fechar esse momento com a resposta que vai ser procurada por você. Você vai dividir esses 2 valores e marcar a resposta certa no nosso gabarito. A gente fecha um ciclo agora. Um ciclo que trabalhou frações e números decimais. Tem mais coisa vindo por aí. Tem algumas definições de matemática básica muito importantes para a realização da nossa prova do Enem. Mas eu reforço aquele pedido de sempre. Busca fazer os exercícios, tirar tuas dúvidas, trabalhar com aquela pesquisa
e não deixar um ponto sequer do nosso material em branco. Tudo tem que ser preenchido por vocês. Eu deixo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.